Deus é bom e disso nós já sabemos. Mas nós não somos bons, ainda que muitos de nós tenham a ilusão de ser bom. E aí vem uma grande questão. Como um Deus bom se importa com os seres humanos que não são bons? E ainda entrega o seu filho perfeito, puro amor, em lugar dos seres humanos que escolhem fazer o mal. Esse é um dos grandes mistérios da vida e da fé. E sobre esse mistério nós vamos ler um pouquinho hoje da pena do apóstolo Paulo, que nos legou essa maravilhosa carta que estamos estudando. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E esse aqui é o seu canal onde você pode acompanhar leituras e explicações da palavra de Deus a cada livro da Bíblia, a cada capítulo, a cada verso, sempre buscando o contexto da passagem e o significado de cada texto, olhando lá para aquela cultura original e sua realidade, para trazer para nós o que nós podemos aprender. Esse aqui é o nosso trabalho nesse canal e obrigado por sua companhia nesse dia para avançarmos um pouquinho mais. Carta de Paulo aos Romanos, hoje o capítulo 5. Senhor nosso Deus, obrigado por essa carta. Nos permite, Senhor, conhecer esse conteúdo e aplicá-lo em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome e para o bem das pessoas a quem Tu amas. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo, abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Tendo sido, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós vimos aqui, lendo os primeiros capítulos de Romanos. Romanos, ele é um livro da Bíblia, né? Uma carta de Paulo a uma comunidade de Roma, uma carta muito diferente em relação às cartas da época, que costumavam ser bem curtas. Romanos é um texto bem longo e que apresenta bem as características de escrita do apóstolo Paulo. Paulo escreve para uma comunidade que ele ainda não conhecia. Haviam pessoas lá que ele tinha conhecido em outros lugares, mas ele ainda não tinha estado naquela comunidade. Boa parte daquela igreja, como era muito comum naqueles dias, boa parte dessa igreja era formada por judeus que entenderam que Jesus Cristo é o Messias prometido a Israel no Antigo Testamento e, portanto, o Messias prometido para toda a humanidade. Paulo escreve muito com isso em mente. Uma comunidade fortemente judaica ou de história judaica. Então ele usa termos e expressões que vão ser bem compreendidos por essa comunidade e por toda aquela realidade daquela época. Assim viemos então para os primeiros 4 capítulos, acompanhando a lógica de Paulo, onde ele usa bastante de um formato onde ele apresenta o argumento e ele já apresenta o contra-argumento mais provável e mais comum dos seus oponentes e então traz a resposta. E aqui começamos o capítulo 5 e ele já assume um fato. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, já é fato isso. Nós fomos justificados pela fé. Nos capítulos anteriores ele nos apresentou essa realidade que ela contrapõe inclusive muitas crenças de hoje. Há muita gente na cristandade hoje que não entende que a justificação é pela fé. Justificação, a ideia aqui é tornar justo. É tornar alguém uma pessoa justa. Como é que a gente recebe isso de Deus? Tem muita gente que acredita que a gente adquire esse direito, fazendo coisas boas, dando dinheiro, nos afastando de coisas consideradas ruins. Tem gente que crê nisso. A Bíblia mostra que isso não é possível. Não é possível um ser humano fazer isso e chegar a Deus. Porque todo ser humano peca. E mesmo aquela melhor das pessoas que tem uma ética elevadíssima e padrões morais de excelência, ela tem momentos que ela erra o alvo. E errar o alvo é a expressão original para pecar. A pessoa faz o que não deveria fazer. Então as suas ações estão contaminadas pelo pecado. Mas aí vem Deus
e assume forma humana, vem à Terra, Jesus Cristo. E ele morre na cruz para pagar pelos nossos pecados. E aí como é que a gente então recebe salvação? Bom, o que tinha que fazer, as boas ações, são as dele, que foi o único homem perfeito e fez a sua boa ação de morrer na cruz em nosso lugar. E o que nós fazemos? Nós cremos nisso. Então, por fé no que ele fez, nós somos então justificados, tornados justos. Essa é a ordem, essa é a lógica correta das coisas, e a carta de Paulo aos Romanos apresenta isso sim com riqueza de detalhes. Então nós já fomos justificados pela fé, e isso nos traz paz com Deus. Não há mais aquela ideia de um Deus irado contra nós. Aqui existe uma ideia de paz. Nós temos paz com Deus. Toda essa linguagem, né, de Deus irado são formas que os autores bíblicos, que os profetas e os poetas que escreveram as Escrituras, são formas que eles encontraram para nos explicar aqueles atributos invisíveis de Deus que a nossa mente não alcança. Então eles trazem uma linguagem bastante humana para que nós que somos humanos possamos alcançar isso. E essa paz que nós temos é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, foi ele que serviu como sumo sacerdote, como intermediador, nos levando para dentro de Deus, para perto do Senhor, para as coisas do sagrado. E veja que Paulo deixa muito claro, nosso, ou seja, de todos nós, Senhor. A mesma expressão aqui usada sim para se referir ao Pai, mas nunca esquecendo que Senhor é aquele que tem autoridade sobre nós. Por meio de quem, ou seja, Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Fala, olha, estamos firmes nessa graça. E estamos firmes nessa graça porque o próprio Senhor nos firmou nela. É o ato dele que faz isso por nós. Então, obtivemos acesso à fé por presente, por graça, e não por mérito nosso. E aí nós, então, nos gloriamos. Essa palavra aqui, essa expressão, nos gloriar, ela tem uma semelhança com, olha, nós temos alegria, nós temos aqui uma vantagem, né? Tudo ao mesmo tempo. Na esperança da glória de Deus. Nós temos, então, uma esperança da manifestação da glória de Deus. Por que você estamos aqui falando hoje sobre a Bíblia, sobre Deus, e nós não vimos Deus? Nós lemos a sua palavra, nós sentimos o mover do Espírito Santo, nós cremos, mas nós não vimos. Então nós temos o quê? Esperança, porque ainda não chegou. Não é só isso. Paulo agora vai fazer uma conexão, ele tá trazendo o tema da salvação por graça, pela fé em Jesus Cristo, pelo ato dele, de Cristo, e agora que ele falou então em se gloriar, né, em ter toda essa alegria, ele conecta isso com outro tema. Só que a gente não se gloria só em tudo isso que é bom, em tudo isso que é agradável, mas também nos gloriamos nas tribulações. Uma palavra clássica dentro do meio cristão que quer dizer passar por problemas, passar por dificuldades, por tempestades, por sofrimentos. Ora, Paulo está dizendo que nós também nos gloriamos nessas coisas que nos fazem sofrer, não só nas coisas que são agradáveis? Sim. E ele fala o porquê. Porque nós sabemos que a tribulação, essa dificuldade, esse sofrer, produz o quê? Uma perseverança. O cristão passa pela luta, e como ele tem fé, e ele tem esperança naquilo que ele ainda não vê, ele tem fé na palavra que é dada a ele, e ele tem a memória daquelas coisas que ele já está vivendo com o Senhor, ele se mantém, ele persevera. Ele não é como uma pessoa que passa por uma dificuldade, como acontece com muita gente, e a pessoa, diante da dificuldade, resolve tomar o caminho do mal. Por exemplo, a pessoa passa por uma dificuldade financeira e resolve roubar. A pessoa passa por uma dificuldade conjugal e resolve cometer adultério. A pessoa passa por uma dificuldade de relacionamento com alguém, um problema, e resolve praticar a agressão física, a violência. Paulo fala que não. Nós, na tribulação, o que nós fazemos? Nós perseveramos. A perseverança, ela está nesse contexto de tribulação. É aquela ideia, assim, ser cristão, domingo à noite, entre quatro paredes,
com música agradável, num ambiente gostoso, no ar-condicionado, é moleza. Ser cristão de verdade é na segunda-feira de manhã, onde a tribulação vem bater a sua porta. E aí você persevera, você se mantém naquelas coisas que você celebrou no domingo à noite, que você leu de manhã cedo já na Bíblia, que você conversou com outras pessoas que partilham da sua fé. Então aí tem a perseverança, o se manter. A perseverança, ela produz uma outra coisa também. Então veja que a tribulação, o problema, ela produz na gente a perseverança. E a perseverança vai produzir o quê? Um caráter aprovado. A aprovação do caráter, ela vem de manter esses valores vivos quando as coisas dão errado. É aí que vem a aprovação do caráter. A gente realmente conhece uma pessoa de verdade quando a gente vê essa pessoa passar por tempos difíceis e ela se mantém íntegra. Nós temos inúmeros exemplos disso na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, pessoas que mantiveram a sua integridade. Ressalto aqui o exemplo, por exemplo, às vezes eu falo essa expressão é feia, né? Ressalto aqui o exemplo dos amigos do profeta Daniel, que eles receberam uma ordem de cometer idolatria. E eles disseram não. Então lá veio a tribulação. E aí eles receberam, então, ó, vocês vão ter mais uma chance agora só para vocês se prostrarem diante da imagem que foi feita. E eles perseveraram. E aí, então, o caráter deles foi aprovado. Quer conhecer o resto dessa história, que é fantástica? Leia o profeta Daniel. Essa história é muito gostosa de ler. E aí, então, o que o caráter aprovado produz? Esperança. A pessoa que passou por lutas e dificuldades, perseverou, teve o seu caráter aprovado, essa pessoa, ela é cheia de esperança. Veja que a esperança que aqui a Bíblia nos traz, ela não é aquela coisa tola que algumas pessoas que não conhecem a Deus julgam que é assim que é a esperança do cristão, né? Acham que a esperança é uma autoilusão, então como a vida é difícil, aí a pessoa fica imaginando um mundo vindouro onde vai ser mais fácil. Isso não tem nada a ver com a esperança que a Bíblia está falando aqui. O cristão tem esperança porque ele passou por maus bocados e se manteve íntegro, e isso trouxe a ele um caráter aprovado. Então agora ele tem esperança. A esperança aqui, ela vem de uma experiência. Ela não vem simplesmente de um, como essas pessoas julgam, né, de um vazio nessa existência, nessa realidade, e da busca por uma fuga. Pelo contrário, a esperança do cristão, ela é resultado de experiências dentro de angústias. Você, com o tempo de caminhada, se você já está há muito tempo nessa jornada, você vai concordar comigo com certeza que nós conhecemos pessoas cristãs que são extremamente serenas e esperançosas. E quando a gente vai conhecer, essas pessoas vêm de um histórico muito pesado de tribulações e perseveraram e tiveram seu caráter aprovado. E hoje são pessoas cheias de esperança e nos ajudam nas nossas lutas. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então veja que a esperança, o porquê que ela não decepciona, porque nós temos um amor derramado que ele não é nada parecido com qualquer coisa que o ser humano possa gerar, por melhor que seja. A Bíblia nos fala isso, né? Pode uma mãe abandonar o seu bebê, e aí o Senhor fala, ainda que abandone, eu não abandono vocês. Então veja que o amor dele não é nada comparável a um amor humano, a um amor gerado. Por quê? Porque isso veio, esse amor, por meio desse Espírito Santo que ele nos concedeu. Vamos lembrar que quando uma pessoa muda seus caminhos e ela se converte a Cristo, ela recebe o Espírito Santo dentro dela, como se fosse um carimbo, como um selo da sua salvação. E é esse Espírito Santo que infunde esse amor no coração, que mostra que a esperança não é vã. Veja que o apóstolo Paulo trabalha aqui uma lógica em sequência de eventos, de características, de coisas importantíssimas para a vida cristã, demonstrando a clareza desse raciocínio. Por isso nós precisamos ler a Bíblia com atenção, com cuidado, fazendo nossas anotações e buscando sabedoria e buscando comunhão com outras pessoas que também leem a Bíblia. A leitura da Bíblia, ela sim passa necessariamente pela sua comunidade cristã,
pela história do todo o povo de Deus, por pessoas que nos ajudam nessa caminhada. A pessoa que tenta fazer sozinho uma caminhada, ela está sendo uma pessoa que despreza recursos. Porque o mesmo Espírito Santo que está aqui comigo, me ajudando a ler e interpretar a Bíblia, ele também está com os meus irmãos. E ele também está com os meus irmãos que passaram por essa caminhada e deixaram escritas as suas impressões e os seus entendimentos. Então, por que eu vou tentar sozinho agora reinventar tudo se eu tenho acesso a tanto conteúdo de pessoas, de irmãos do passado e irmãos do presente? Por isso, sim, a leitura da Bíblia e a interpretação passa também pela comunhão com a comunidade local, com o seu grupo de cristãos maior que você tem contato e com aqueles nossos irmãos do passado, por meio dos seus escritos. Não perca essas oportunidades, estude e cresça no conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima para a gente continuar estudando a Bíblia. Até lá!